O novo, ele é muito incerto. O novo, ele é uma incógnita. Por quê? Porque eu não conheço. Só que, pelo fato dele ser novo, ele pode ser melhor do que o antigo, não é? E isso nos assusta, porque nós estamos acostumados a ficar dentro daquela caixa. E aquela caixa, ela pode ser perigosa, porque ela pode estar te impedindo de crescer, ela pode estar te impedindo de viver algo novo em Deus, porque você não consegue, e você já tem o não já é seu, nós falamos muito isso, o não já é seu, mas e por que não tentar, às vezes, algo diferente, quando Deus te dá esse tipo de oportunidade, né? E esses dias também eu achei muito doido, eu comecei a pegar umas corridas doidas, eu sei que eu fui para lá em Jarinu, e aí me deu fome, eu parei lá num botequinho, pedi um lanche para uma senhora, e estou aqui comendo, e de repente quando eu olho para trás, um cara que estava do meu lado foi pagar, e aquela mulher olhou para ele, ela falou assim: antes de receber o teu dinheiro, eu tenho uma palavra para você. E a mulher começou a falar, eu quase chutei o pão, quase chutei o café com leite, falei: mano, é isso, é não perder a oportunidade, é entender que o novo de Deus pode fazer na sua vida. E se você olha para a sua vida e não entende que você é um agente de transformação, você é uma pessoa da qual Deus quer usar, isso nunca vai acontecer, porque você está preso no velho. E existe o velho saudável, e existe o velho que se tornou obsoleto, não é? Há uns anos atrás, quando nós queríamos assistir um filme, onde é que a gente ia? Na locadora, cara. Sabe qual era a nossa maior preocupação? Era entregar a fita sem rebobinar. Ela ia cobrar mais caro. Não era assim? Quem não conhece a fita, Nutella. Aí, ó. Não lembra da fita? Nutella. Entende? Um dia, uma pessoa chegou, o dono de um aplicativo muito caro hoje, né, que tem um valor muito significativo, e disse para uma locadora chamada Blockbuster, e falou assim: eu quero comprar a sua empresa. Ele falou: você está maluco que eu vou vender isso aqui? Ele falou: isso vai se tornar obsoleto. E ele falou: você é louco, você não sabe o que você fala. Sabe quem era essa pessoa que falou isso para o dono da Blockbuster? O dono da Netflix. Onde é que está a Blockbuster? Faliu, não foi? Então nós precisamos entender que algumas coisas vão servir para um determinado tempo, depois não mais. Quando sai o videocassete e entra o DVD, uau! Cara, não é mais aquele trambolho quadrado, é um negocinho fininho, redondinho, e é simples, isso, aquilo, outro. E aquilo foi revolucionário. E quantos aqui tem DVD guardado em casa? Sei lá, às vezes nem tem mais, né? Mas a gente tinha coleção, queria ter todos, né? Hoje nós ia ter Velozes e Furiosos 1758, né? Que vai ter bastante ainda, né? Então você imagina você ter todo aquele aparato, aquele equipamento, né? E era caro. Aí surgiu um novo, o Blu-ray, que era uma alta resolução, melhor ainda, mas mesmo assim não se sustentou. E acabou se perdendo com o tempo. E hoje a gente tem um aplicativo onde a gente vai lá, clica lá, aperta lá, coloca na televisão, isso, aquilo, outro. Só que se você parar e pensar, ele se tornou até mais caro, né? Porque lá você só pagava quando você queria assistir o filme. Hoje você paga todos os meses, mesmo sem assistir, não é? E aonde eu quero chegar com isso, né? Nós vamos para um texto aqui agora, que vai remeter um pouco a isso. Livro de João, capítulo 4. Podem ficar assentados, mas com reverência à palavra de Deus, que diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos.
Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar pela província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus que se conhecera o dom de Deus, e quem lhe pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos, o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais eu tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos que tiveste, e esse agora não és teu marido, e por isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher: vejo que és um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: podes crer-me que vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e admiraram que estivera falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele. Amém? Feche os seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que de mim não saia nada, que seja tudo vindo do teu trono, vindo conforme a necessidade da tua igreja. Tudo que a tua igreja precisa ouvir, sentir, ser transformada. Em nome de Jesus, ó Pai, usa a minha vida. Eu te peço, Deus, que nenhum dos meus erros, nenhum dos meus pecados, nenhum das minhas falhas sejam relevantes nesse momento, e o que o Senhor me perdoe de todos eles, mas que a sua palavra seja eficaz, poderosa, uma semente que vai transformar vidas nessa noite. E eu te peço, Deus, que nenhuma das pessoas que ouvirem essa palavra sejam mais as mesmas, assim como essa mulher não foi, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu comecei dizendo, nós vimos que Jesus, ele muda um percurso para que ele pudesse ter um encontro com essa mulher. O interessante é que assumir um ministério, ele
ele vai te custar alguma coisa. Deus não entrega nada na mão de ninguém que não lhe custe nada. O casamento lhe custa deixar a sua família. Ter filhos te custa deixar de comprar coisas para você para comprar para ele. Não é? Sei lá, financiar uma casa vai te custar alguma coisa. O ministério com Deus não muda, ele é da mesma forma. E às vezes você vai ser afrontado por algumas coisas, você vai precisar estar firme. Por quê? Porque o próprio Cristo sofreu. Para tocar naquela vida, Jesus teve que mudar a sua rota, Jesus teve que fazer algumas coisas, meio que ultrapassar alguns princípios antigos, para que ele pudesse falar. Quando seus discípulos veem ele falando com aquela mulher, eles se chocam, porque ele estava falando com uma mulher, né? Principalmente, judeus não falavam com um samaritano. Agora, um judeu falar com uma mulher samaritana era pior ainda. Mas Jesus já estava acostumado com esse tipo de coisa. Quando lemos o texto no início, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia mais discípulos do que os de João, a primeira coisa que vai acontecer dentro do seu ministério é mentirem a seu respeito. E isso são formas de saber que você está no caminho correto. Vão dizer mentiras sobre você, vão dizer que você fez coisas que você não fez, vão levantar calúnias gravíssimas. Vocês não têm noção das calúnias que a gente já ouviu. Pesadíssimas. Calúnias de traição, calúnias sobre os nossos filhos, de negligenciar os nossos filhos, calúnias que eu garanto para vocês, que por mais crente que sejamos, dá vontade de desistir. Mas a ideia do diabo é exatamente essa, é contar mentiras sobre você, e que essas mentiras possam se tornar verdade. Mas Jesus pouco se importava com isso. Quando Jesus vai até o caminho de Samaria, Jesus tinha em sua mente muito claro que ele iria encontrar essa mulher. Mas não era um caminho comum dos quais os judeus faziam. Por quê? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Há muito tempo atrás, os judeus se relacionam com os samaritanos e acabam tirando as mulheres, enfim, e se casam, né? E isso acabou gerando esse tipo de contenda entre eles, né? Você vem lá do seu bairro, vem aqui e casa com as nossas garotas aqui, leva embora, e as garotas vêm e casam-se com os rapazes aqui, e isso gerou uma briga, né? E essa briga que se tinha até o dia de hoje. A ideia mais interessante é que Jesus não se importou de mudar a sua rota para se encontrar com aquela mulher, né? Ele poderia ter ido por um lugar mais confortável, ele poderia ter ido para um lugar aonde era comum se fazer, era um hábito seguir por outros caminhos, mas Jesus não, ele disse, eu vou por aqui, porque existe um propósito. Então nem todas as vezes o seu chamado, o seu ministério, vai te dar caminhos confortáveis. Às vezes é doído, irmão. Quem gosta de acordar às 3 da manhã para orar? É super desconfortável, irmão. Às vezes a gente não dorme mais, não é? Quem gosta de fazer 21 dias de jejum? Seu corpo não quer isso. Mas é relacionado à renúncia, é relacionado ao que você está disposto a entregar. Então existia outros caminhos, mas se um caminho para a salvação é aquele que eu vou, porque existem caminhos que vão me confortar. Mas se nós pudéssemos hoje dizer de uma forma muito clara, o caminho não é o do conforto, mas é o do confronto, porque esse faz crescer, esse vai fazer com que a gente olhe para vidas.
Ontem eu achei incrível um trecho de uma das pessoas que estava falando do pastor Roger, e um casal que estava lá, ele chamou eles, e aí ele disse assim: eu me lembro que quando eu me converti, eu ia guardar a moto na casa dela, que é a esposa hoje, eles têm 2 filhos, casados, tudo. Eu ia guardar a moto na casa dela, mas a minha intenção era dormir na casa dela. E do nada o pastor Roger chegava e passava de carro, guardou sua moto, vá para sua casa. Era um vigia noturno gospel, sabe o piuí que passa na sua rua? Vá para sua casa. Eu falei, cara, como que você fazia isso? Ele falou, cara, eu pegava o carro à noite e ficava rondando. Uma história que ele me contou uma vez, que ele pegou o carro, foi na Rua Augusta, pediu para uma prostituta entrar dentro do carro, e quando ela entrou dentro do carro, ele falou assim: eu não quero o que você está acostumado a fazer, eu quero falar de Jesus para você. Ela quebrou o carro dele todinho. Quebrou. Então existe um custo, entende? E até que ponto nós estamos dispostos a deixar a nossa zona de conforto, deixar o nosso passado, para poder viver esse novo com Cristo? Esse novo com Cristo, ele tem um preço a ser pago, mas ele é muito gratificante, quando alguém olhar para você e dizer assim: a minha vida foi transformada por essa vida. É muito difícil, irmão, às vezes, é muito difícil, porque nós achamos que só quem pode falar de Jesus é quem tem um chamado para o evangelismo, só quem pode falar de Jesus é um pastor, é isso. Não, irmão, não. Eu vendo aquela senhora pregando na lanchonete dela, eu vi alguns testemunhos ontem que mexeu com algumas coisas aqui dentro de mim. E a igreja, ela precisa ser transformada através disso, para que ela possa cumprir o seu ID, para que ela possa cumprir o seu chamado. O conceito igreja é chamados para fora, não é trancados aqui dentro. Nós precisamos entender isso. E o que eu acho mais doido é quando Jesus começa a deixar de lado o seu trono por amor, porque ele abriu mão do trono dele por amor, sim, morreu numa cruz. No versículo 6 vai dizer assim: ele estava cansado da sua viagem, e aí ele parou e pediu para ela água. Aí eu me perguntei assim: Deus cansa? Ele cansou? Como assim, né? E aí você vai olhar alguns relatos bíblicos que Deus não se cansa. E a verdade é, Deus não se cansa, mas Ele se coloca, Ele desce do seu trono, e Ele se coloca no nível humano, para que você possa ser tocado por Ele. Ele não tem problema em sair do trono dEle, nós temos, Ele não. Ele consegue de uma forma muito fácil sair do trono dEle, deixar o seu trono por amor a mim e a você, deixar o seu trono por um propósito, deixar o seu trono para que você pudesse ser tocado, para que ele tocasse em 12 homens, e esses 12 homens gerassem uma história, da qual nós estamos aqui ainda hoje ouvindo ela. E isso sim, é viver algo sobrenatural, é ver que Deus não se importou em sair trazendo para a nossa realidade, para o estado de conforto dele, que ele não tem, né, um parafrasear, mas ele sai do ambiente dele, para que eu e você pudesse ser tocados, e às vezes nós não entendemos isso. E ele não se tornou humano, ele se fez humano, para que nós pudéssemos ser tocados. E aí ele diz para aquela mulher assim: você pode me dar o que beber? E aí eu começo a dizer assim: cara, Deus está me pedindo alguma coisa. Deus disse para mim: você pode me dar alguma coisa. Falando de uma forma espiritual. E a primeira coisa que a mulher olha para ele e fala assim: primeiro que, até onde eu sei, você não pode falar comigo. Então, parou,
Eu aprendi dessa forma. E você não pode falar comigo. Como assim? Você não pode falar comigo. Eu já venho aqui meio-dia, que é para não encontrar ninguém, vem você aqui e vem falar comigo. E Jesus fala para ela assim: você não está entendendo. Você não está entendendo. Se você soubesse quem é que está falando com você, você não ia me dar água, você ia me pedir água. Estou vendo balde nenhum. Vai tirar com o quê? Na canequinha? Não tem. E a mulher começa a falar: não, você deve estar de sacanagem comigo, você está de brincadeira. Você vem falar para mim aqui, primeiro você me pede água, você não tem nada. E agora você está falando que você tem água para mim? Peraí, aí você bagunçou tudo. E essa mulher, ela não conseguia entender aquilo que Jesus estava falando, porque ela ainda olhava com olhos carnais para a mensagem. Ela ainda não conseguia enxergar tudo aquilo com olhos espirituais. E Jesus, quando ele chega, e ele dá essa oportunidade para ela: dá você de me beber? Jesus está chamando ela para uma realidade mais profunda, dizendo para ela assim: você pode me oferecer alguma coisa? Mas eu não tenho nada, só o que eu tenho é água. E Jesus diz para ela assim: mas é o que eu preciso, é só isso que eu preciso. Quantos de nós não olhamos para dentro da nossa realidade e dizemos assim: mas eu não tenho muita coisa para oferecer para Jesus? Mas Jesus não está te pedindo muita coisa, Ele está te pedindo exatamente o que você tem. Ele não está te pedindo algo além daquilo que você possa. Ele está te pedindo exatamente o que você tem, porque Ele não vai te dar um fardo mais pesado daquilo que você possa carregar. Então o que você tem hoje para oferecer para Jesus? Esses dias eu estava assistindo um podcast e eu achei muito doido. E o cara diz assim: a minha oração no dia que eu me encontro com Jesus foi essa. Quando eu olho para Jesus e eu vejo alguém que tinha de tudo, e ele disse assim: a única coisa que eu posso entregar para Jesus que Ele não tem são os meus pecados. E era a única coisa que eu tinha para entregar para Ele. Naquele momento Deus entrou dentro do meu quarto, Deus tocou na minha vida, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Até os seus pecados são preciosos para Jesus. Nossa, irmão, que absurdo. Sim, porque na hora que você entrega, ele já não é mais seu. Então Ele quer que você entenda que não importa o que você tem a entregar, o importante é que você esteja disposto a entregar. E isso vai transformar, isso vai mudar. Não é o que eu tenho, é o que eu estou disposto. Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas se você souber varrer, irmão, você tem o que entregar. Eu não sei varrer, mas eu tenho força de vontade, então você já tem o suficiente. O que você precisa é ter pelo menos algum sentimento para com o reino de Deus. Porque se eu olho as coisas de Deus como qualquer coisa, eu não consigo ter sentimento por elas. Quando eu desprezo alguém, eu não consigo ter o sentimento que Deus tem. E Deus vai te testar muitas das vezes, para que você possa entender como é o coração dele, e não vai chegar perto. Um dia um rapaz me chegou para mim e falou assim: por que Deus pediu para Oséias casar com uma prostituta? Aí eu falei assim: cara, que pergunta bacana. Muito doido isso, né? Por que Deus pede para um homem de Deus casar com uma prostituta?
tinha muitas mulheres, né? Tinha tantas coisas. E eu respondi assim para ele: se Deus está testando o coração de um homem, Ele vai fazer com que aquele homem sinta a mesma coisa que ele sente. Ele falou: não entendi. Eu falei: você já teve a sensação de ser traído? Ele falou: não. Eu falei: Deus tem todos os dias. Quando nós trocamos Ele por uma televisão, quando nós trocamos Ele por diversas coisas. Então, para que você entenda o episcopado, para que você entenda o seu chamado, tem hora que Deus vai te testar a ponto de fazer sentir o que Ele sente. E aí você vai falar: cara, mas é muito pesado isso. Sim, ninguém disse que é leve. Não é leve o Evangelho. Não é suave. A porta ainda continua estreita. A porta ainda continua estreita. Ela precisa ser estreita. Porque o dia que a gente alargar ela, o pecado vai entrar do lado aqui, ó. A porta precisa ser estreita a ponto de só você passar, nada mais. Eu devo sim respeitar aquilo que os meus antepassados me passaram. Mas até que ponto aquilo, de fato, vai fazer com que a minha vida seja alavancada? Até que ponto que a minha vida vai ser transformada? Como eu disse, o videocassete, quando surge, era uma febre. Todo mundo queria ter um em casa. Ninguém usa mais. Se tem um em casa, é um artigo decorativo, não é? O DVD, quando surge, estoura. Mas hoje, um artigo decorativo, o Blu-ray, enfim. Hoje nós vamos ter aí muitas e muitas outras opções. A gente, para tirar foto, a gente precisava lá comprar o filme, colocar 12, 24, 36, lembra? E aí era legal que uma vez eu fui, coloquei ele, esqueci de enroscar o negocinho, bati foto a festa inteira. Tinha colocado um filme que a gente torcia para rodar um pouquinho mais, né? Aí já tinha colocado um filme de 36, já estava em mais de 40. Quando eu abri, acabou a festa e o negócio estava solto. Aleluia. Imagina, todo mundo com raiva. Mas se tornou obsoleto, porque hoje nós temos um computador nas mãos. Mas existem coisas que vão servir para que você avance. Mas tem coisas que não vão mais. Alguém já ouviu essa frase? Faz o que eu estou falando, mas não o que eu estou fazendo? Essa frase não serve mais para esse tempo. Essa frase não cabe mais nesse tempo. Porque hoje nós vivemos um tempo onde precisamos ser modelo. Precisamos ser modelo para que o outro entenda. Como o pastor disse aqui, esse ano vai ser um ano onde nós vamos molhar o pé, nós vamos molhar a canela, nós vamos trabalhar com todas as nossas forças para que chegue no final do ano, esteja todo mundo com a água por aqui. Mas vai começar onde? Aqui em cima. O modelo vem de cima para baixo, não é porque nós estamos em cima, é que temos uma responsabilidade maior. Não existe um grau mais alto, mais baixo, não. Existem responsabilidades no reino de Deus. Então, precisa-se olhar isso com cuidado especial. Só que nós precisamos respeitar algo que é muito maior do que esses princípios, que é a palavra. Um dia eu estava numa aula de teologia e um professor disse assim para mim: Deus não fala. E eu disse: só se for o seu Deus. Ele falou assim: Deus não fala. Você já ouviu a voz de Deus? Eu disse sim. Ele falou: mas então não foi a voz de Deus. Eu falei: você está enganado. E ele falou: não, mas eu sou seu professor. Eu falei: você é meu professor, até o certo momento que a teologia não agride aquilo que eu creio. A partir do momento que ela agrediu a minha fé, eu já não consigo mais acreditar em você. Então os princípios e valores, eles vão caminhar com você até um ponto, daquilo que o teu pai te ensinou, daquilo que a tua mãe te ensinou, até o ponto que não agrida a palavra de Deus. Irmão, você está querendo dizer para mim que eu não devo ouvir meu pai? Não, não é isso que eu quero dizer.
Eu estou querendo dizer que se o teu pai te ensinar um princípio que não é bíblico, você tem a responsabilidade de trazê-lo para perto e mostrar para ele dizendo, olha o que a palavra diz. Aquela mulher, quando ela se confronta com Jesus, qual que é a ideia dela? Não sei quem é esse homem, mas eu tenho princípios. Eu aprendi coisas que eu carrego comigo até hoje. Mesmo sendo uma mulher que não era muito bem conhecida, mesmo sendo uma mulher que teve vários maridos, mesmo sendo uma pessoa não reconhecida pela sociedade, mas dentro dela ela carregava alguma coisa boa. E ela começa a dizer, dizendo assim, mas meus pais diziam, e aí quando Jesus fala uma coisa com ela, que ela não entende, ela muda de assunto, né? Porque ela fala, Jesus fala, me dá água. Se você soubesse quem está te pedindo água, eu te daria água da fonte da vida, e você não teria mais sede, ia jorrar água dentro de você. E aí aquela mulher diz o quê? Mas algumas pessoas dizem que vão adorar no monte, vão adorar ali, vão adorar naquilo outro. Qual que é o lugar certo? Bom, primeiro nós estamos falando de água, agora você já vem falar de templo. E Jesus fala para ela, não, você não está entendendo. Você não está entendendo, porque eu estou querendo dizer algo que é muito mais impressionante. E até que ponto nós precisamos entender que esses princípios, eles não podem agredir a nossa fé, eles não podem ferir aquilo que nós cremos. Quando mexe com a nossa fé, nós precisamos sim, bater de frente com isso. E às vezes bater de frente vai ser com pessoas que vai doer às vezes mais na gente. Que arrumar uma briga com a esposa por causa da Bíblia. Arrumar uma briga com o pai, com o filho por causa da Bíblia. Irmão, você só não pode arrumar uma briga com Jesus. Mas se a palavra estiver dizendo para você, tenha cuidado, tenha isso, mas preserve a palavra. Preserve a palavra. Dê espaço para que a Bíblia possa entrar dentro do seu coração. E tem coisas que precisam ficar no passado. Tem coisas que precisam ficar lá atrás. Tem coisas que serviu até um certo ponto da sua vida. Tem coisas que serviram até um certo ponto, mas tem coisas que não vão conseguir te alavancar por muito tempo. Eu acho que eu já contei a história do peixe aqui, é mó barato aquela história. O cara chegou na esposa e a mulher cortava a cabeça e o rabo do peixe. Por que você faz isso? Porque minha mãe me ensinou assim. Aí ele foi na sogra. Por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Porque minha mãe me ensinou assim. E ele foi na avó da esposa. Aí chegou lá, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe? Porque ele gostava de comer aquela parte. E aí a senhorinha falou assim, não é por nada não, filho. É porque não cabe na frigideira. Mas não importava para essas pessoas o sentido da regra, o sentido do princípio. O que importava é, se alguém me falou, eu tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer ao ponto de que aquilo faça a minha vida ser transformada de alguma forma. Parafraseando para o Evangelho. Tem princípios bons que você vai aprender dentro da cadeia. Irmão, na cadeia você aprende sobre fidelidade. Na cadeia você aprende sobre limpeza. Você sabia que é um lugar podre, de sujo, mas ninguém vai no banheiro e pode sair de lá sem tomar banho? Ninguém usa banheiro na cadeia sem tomar banho. Lá na cadeia você não pode arrumar confusão, porque você não tem pra onde correr, irmão. Você tem que resolver. Então, princípios, tem lugar que até onde o lugar não presta, vai te ensinar coisas boas. E tem casas onde os seus familiares vão te ensinar coisas ruins. Cabe a você olhar para aquilo e dizer, dá para mim avançar com isso? Isso é concernente à palavra ou não? Porque quando eu vou contra a palavra, aquilo começa a me matar aos poucos. Aquela mulher começa a retrucar Jesus, até ao ponto que Jesus olha para ela e diz assim, tá certo, você não está entendendo, né?
Vá lá e chama o teu marido. Já que eu não posso falar com mulher, eu vou falar com homem. Chama o teu marido. Ah, mas eu não tenho marido. Ufa. Até que enfim você começou a falar a verdade. Porque eu não aguentava mais você com esse papo seu aí. Eu falo de uma coisa espiritual, tu me vem com uma coisa carnal. Eu falo de uma coisa espiritual, você me vem com uma coisa carnal. Eu falo daquilo que é do alto, você me vem com aquilo que é do baixo. E aí eu fico me perguntando às vezes, daquilo que a gente carrega, até que ponto é saudável? Porque nós estamos vendo uma mulher que ela tem um encontro com Jesus, ela tem um tempo para falar com Jesus, ela se encontra com o Messias, ela tem um tempo onde ela pode absorver tudo que ela pode na vida de conhecimento, de revelação e algo mais. E ela chega para Jesus e diz assim: hoje eu estou pronto para te dar uma aula de teologia. Porque eu aprendi assim na lei mosaica, porque eu aprendi assim com os meus pais, porque eu aprendi assim, assim, assim. E Jesus estava falando para ela: pouco me importa o que você conhece, mas você tem que entender perto de quem você está. E às vezes isso é perigoso, porque nós estamos próximos a Jesus. Mas aquilo que nós carregamos só nos serve para questionar Ele. Ah, mas por que você não faz isso? Porque eu não posso, Jesus. Ah, mas por que você não avança para isso? Porque eu não posso, Jesus. Ah, por que você não faz isso? Porque eu não posso. Então nem todas as vezes estar perto de Jesus faz de você um filho de Deus. Certo? Por mais que a gente tente colocar Deus dentro de uma caixinha, porque foi isso que essa mulher fez, ela colocou Jesus dentro de Jerusalém, ela colocou Jesus dentro do monte, ela colocou Jesus em vários lugares, e ele estava dizendo: filha, o único lugar que eu quero estar é dentro do seu coração. Aleluia. Pouco me importa se você vai me encontrar em Jerusalém, se você vai me encontrar no monte, se você vai me encontrar em qualquer lugar. Primeiro, eu não vou caber dentro do templo de Jerusalém, mas eu me fiz pequeno a ponto de caber dentro do teu coração. E Jesus estava dizendo isso para aquela mulher, mas ela não conseguia entender, porque ela olhava com olhos carnais para tudo que Jesus estava falando. Então, quando eu ouço a mensagem de Cristo, um pastor amigo meu disse: não só a mensagem, mas tudo aquilo que a vida nos mostra. Nós precisamos andar com um saco nas costas, perfeitamente bom, e um saco furado. Aquilo que serve para mim, eu coloco no saco que tem fundo, e aquilo que não serve, eu jogo no saco que não tem fundo, eu jogo fora. Eu preciso entender que a minha vida é muito mais do que isso. Não adianta estar perto de Jesus e não conhecer Ele. O que ele quis dizer para ela? Se você conhecesse quem está falando com você, ah, mulher, você não tem noção do que você ia fazer, não. Eu ia te pedir água e você ia trazer um banquete. Eu ia te pedir água e você me oferecer o mais precioso que você tem. Mas sabe o que eu quero de você? Fazer com que você jorre aquilo que eu estou pedindo para você. Eu estou pedindo água para você e quero que você jorre isso. Você está entendendo o que Deus quer de você? Se Deus está te pedindo para tocar em vidas, é porque Ele vai fazer de você um missionário. Se Ele está te pedindo para cuidar de alguém, Ele tem um chamado pastoral para você. Se Ele está te pedindo para que você abençoe as pessoas com as suas finanças, é porque Ele está disposto a entregar muito para você. Porque Ele pede um copo d'água, mas Ele está disposto a fazer dela uma fonte que jorra. Jesus pediu para ela um punhado, mas nas costas dele tinha um saco cheio daquilo que ele pedia. E é isso que nós não entendemos. Achamos que Deus está nos pedindo muito, mas Jesus, ao pedir um pão, irmão, Ele já tem muito a nos entregar. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Jesus, ao ir no profundo daquela mulher,
ele traz uma revelação tão profunda, que naquele exato momento a mulher reconhece: você é um profeta. Ela não reconhece ainda ele como o Cristo, mas reconhece que existe algum tipo de divindade ali. Para você fazer, irmão, você não precisa ter uma patente, você precisa ter um desejo. Você não precisa ter um cargo na igreja, você precisa ter um coração que ama. Você não precisa de forma alguma que a igreja jogue um óleo na sua cabeça. Você precisa receber o óleo que vem do céu para o teu coração. E isso vai fazer com que vidas sejam transformadas, vidas sejam mudadas, pessoas reconheçam esse Deus através da sua vida. No versículo 26, Jesus diz para ela assim: não adianta eu ficar falando com você, parece que você não me entende muito bem, já que você está falando do Messias, então eu sou ele. O grande problema das vozes que nós temos ouvido é a falta de discernimento. Que nós estamos dispostos hoje a ouvir um jovem de 18 a 20 anos na internet, mas não estamos dispostos a entrar num quarto, trancar a nossa porta e só sair de lá quando Deus falar conosco. Nós temos disposição hoje para assistir, sei lá, um filme Titanic, que é aquele negócio, acho que é 3 horas de filme, né? Bastante tempo. Nós paramos 3 horas para assistir um filme daquele. Mas às vezes não estamos dispostos a parar 10 minutos para orar e ouvir a voz de Deus. E isso vai transformar tudo em nós. Mas aquela mulher, quando Jesus se declara o Cristo, ela faz uma coisa que me impressiona. Ela larga o cântaro dela no chão. E quando ela larga o cântaro dela no chão, ela volta, e a Bíblia vai dizer que ela fala com homens. E eu acredito que esses homens que ela falou, são exatamente os homens que foram dela. Então o que eu entendo nisso? Que o seu passado, ele só pode ser visitado se for para você gerar algo do céu. Se não for para você gerar algo do céu, deixa lá, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus lançou num mar do esquecimento todos os seus pecados. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós vamos lá pescar, vamos lá tentar buscar coisas, né? Que aquilo vai nos machucar, aquilo vai fazer com que a nossa vida seja pior, né? Porque qual que é os 2 maus que nós estamos vivendo hoje, que é a ansiedade e a depressão. O que é a ansiedade? É o excesso do futuro. O que é a depressão? É o excesso do passado. Então, nós não estamos nos permitindo mais viver o momento, viver exatamente aqui, agora, e é o que vale a pena. Não viver de uma forma inconsequente, né? Eu tenho 50 reais, e aí, o que eu faço? Vamos comprar uma pizza, e amanhã? Vamos viver o agora. Não é assim também, irmão, né? Tem que entender isso. Mas, aonde eu quero chegar? Nós precisamos deixar o passado no passado, parar de nos preocupar tanto com o futuro, para que a gente viva o momento hoje daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não conseguimos mais viver o momento, porque sempre estamos preocupados com o que aconteceu e o que vai acontecer. Não é o Pai Nosso que está dizendo: dai-nos hoje o pão de cada dia? Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu já disse aqui uma vez e volto a repetir: você quer enxergar o teu futuro? Observe o seu passado.
Como assim? Observe ele. Você já passou fome na sua vida? Não. Então por que se preocupa com a comida de amanhã? Quer enxergar o futuro? Olha para o passado. Ele estava lá provendo todas as coisas. E Ele vai prover, Ele vai fazer com que tudo aconteça. No versículo 28, quando aquela mulher entende quem é Jesus, ela larga o cântaro dela e sai correndo. Esse homem falou tudo o que só eu sabia. Esse homem falou tudo o que estava guardado dentro de mim. E ela larga o cântaro dela e sai correndo. Sai correndo para anunciar o evangelho. Ela tem um encontro com Deus. E ela decide largar as suas obrigações. Versículos antes ela diz assim para Deus: se você tem dessa água aí para mim beber, eu gostaria muito que você me desse. Sabe por quê? Porque aí eu não ia precisar mais vir aqui. Eu não gosto de vir aqui meio-dia. É ruim vir aqui meio-dia. Não é bom para mim. E aí Jesus olhou e disse assim, imagino Jesus falando, né? Pensando, né? Eu não estou aqui para te trazer conforto. Eu não estou aqui para trazer um evangelho do qual vai ser confortável a você. Se te dói vir aqui, eu não posso fazer nada. Mas quando Jesus se revela àquela mulher, naquele momento, ela larga o cântaro dela e não mais para uma vida confortável. Mas ele larga o cântaro dela, ela larga o cântaro para poder pregar o evangelho. 5 minutos antes de ter uma conversa com Jesus, aquela mulher era uma mulher menosprezada, uma mulher que a cidade não conhecia, uma mulher da qual todos a menosprezavam pelo tanto de relacionamento que ela teve. 5 minutos depois de conversa com Jesus, aquela mulher se torna uma missionária do evangelho, sai pregando o evangelho, sai falando da palavra de Deus e dizendo: aquele profeta é o Messias, ele revelou coisas que só eu e ele poderia saber, então por isso que não tem como eu deixar de acreditar na pessoa de Jesus. Jesus não vai fazer você deixar nada para trás, que não seja pro evangelho crescer, pro reino de Deus crescer. Estar disposto a entregar coisas em nome do evangelho é muito nobre. Ontem nós vimos um testemunho de um rapaz, que quando o pastor Roger começou a pregar a palavra para ele, ele fazia algumas coisas ilícitas, porém com essas coisas ilícitas, ele vivia muito bem, muito bem. E a partir do momento que Deus toca na vida dele, ele decide largar tudo, e foi viver de uma forma muito simples. Ele não só largou as coisas erradas, ele renunciou pelo evangelho. O quanto nós estamos dispostos a deixar coisas pelo evangelho? Eu acho que a primeira coisa, tenho certeza, que a primeira coisa que nós precisamos deixar pelo evangelho, Jesus não está preocupado com a sua conta bancária, Jesus não está preocupado com as suas posses, com a sua casa, mas Ele está preocupado com o seu caráter. Ele está preocupado com quem você vai ser no reino de Deus. Então, quando nós estamos dispostos a deixar coisas pelo evangelho, isso vai mudar o coração de Deus em relação a nós. Deus vai olhar para nós de uma forma diferente, dizendo: eu abri mão do pecado, eu abri mão do meu orgulho, eu abri mão de quem eu era, eu abri mão da pessoa ruim que eu era, por causa disso. E tem vez que você não vai nem conseguir abrir mão, mas você vai matar esse miserável todo dia. Quando você quiser ser ruim, você vai falar: eu não vou ser ruim. Quando o orgulho começar a gritar mais alto, eu não vou ser orgulhoso.
Quando o pecado bater a minha porta e eu disser que eu não vou pedir perdão, eu vou pedir perdão. Porque trata-se de renúncia, trata do quanto eu estou disposto a abrir mão por causa daquilo. E aí, eu me pergunto, até quando nós vamos impedir a ação do Espírito em nossas vidas? Até quando nós vamos fazer com que Deus lute por um espaço dentro do nosso coração? Brigue para que Ele tenha um espaço dentro de nós, brigue para que eu e você consiga dar atenção para Ele. Jesus se colocando ao nível humano, através do amor, isso já precisa ser suficiente, mas às vezes ainda nós queremos que Deus faça mais, não conseguimos atribuir a presença de Deus a tudo que acontece na nossa vida, mas só a coisas boas, e Deus está no controle de tudo, em todas as coisas. Mas o que Deus busca hoje, nessa noite, é um coração que esteja disposto a deixar aquilo que não vai te fazer progredir no reino de Deus, para que Ele coloque coisas novas, projetos novos, propósitos novos. A decisão de viver esse sobrenatural é minha e sua. Sabe, às vezes aquela briga de família que a gente está lá, por mim vai ter que ser assim, eu não perdoo. Irmão, o nome disso é dar veneno para o outro, tomar veneno e torcer para o outro morrer. É isso que a gente faz. Eu não abro mão, eu sou assim, vou tomar esse copo de veneno e quem vai morrer é o Fábio. Eu creio, ainda bota Deus no meio, eu creio em nome de Jesus. Foi. Né? Começamos a dizer coisas em nome de Deus e Deus não está nem aí com isso. Começamos a olhar para a nossa vida como se a nossa vida de fato fosse nossa. De fato fosse nossa, nós administramos, a dominamos, né? O problema é que nós não nos salvamos. Precisamos de alguém para ser salvo. Precisamos de renúncias para ser salvo. E o grande problema é até que ponto nós estamos dispostos a viver aquilo que Deus tem para nós. Já dissemos algumas vezes aqui, Deus não vai te forçar a nada. Mas naquele grande dia, não use a força do amor dele para te salvar. Porque Ele não tem nada a ver com isso. Deus está buscando pessoas hoje aqui, que estejam dispostas a viver o novo de Deus, a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Se Deus te chamou para que você seja um missionário, vá às missões. Se Deus te chamou aqui para você vir aqui na igreja, cuidar da cantina que seja, irmão, faça com excelência. Se Deus te chamou para pastorear, pastoreie com excelência. Mas mais importante do que o que você vai fazer, é se você está fazendo aquilo que Ele te pediu. Aquela mulher dá uma aula de teologia para Jesus, fala um monte de coisa para Jesus. Você não está entendendo, Jesus? Eu tenho conhecimento. Tenho 5 maridos, mas tem alguma coisa aqui para trazer para essa mesa aqui. E Jesus está dizendo para ela, você não está entendendo, filha? Diante de mim, assim como Paulo disse, tudo se torna inválido. Assim como Paulo disse, quando eu cheguei perto dele, tudo que eu tinha, eu vi que não tinha valor. Então quem é que nós queremos enganar? Queremos enganar o próprio Deus? Precisamos que alguém aponte o dedo na nossa cara e diga assim, ó, eu sei que você tem 5 maridos.
Eu sei quem você é de verdade. Quando você chega aqui e quer enganar, você engana quem? Eu? Não, você. Então Deus está buscando pessoas hoje que queiram assumir essa responsabilidade em ser de verdade diante dEle. Independente aonde esteja, do lado de quem esteja, em qualquer lugar. Deus está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E se Ele diz que é em espírito e em verdade, Ele também está dizendo que dá para ser na carne e com mentira. Ou estou enganado? Ele está dizendo. Porque quem peca sabe pregar. Quem está em pecado consegue cantar. Quem está em pecado consegue fazer tudo isso. Só não consegue agradar a Deus. Então, esse é o estilo de vida da qual Deus tocou na vida daquela mulher, do qual Deus transformou a vida daquela mulher. E essa noite vai depender de mim e de você estar dispostos a deixar o passado no passado, abrir esse espaço para o novo e fazer de Deus de fato o nosso Senhor. Eu não quero sair daqui com essa dúvida. Eu não quero sair daqui sem olhar para o Deus Todo-Poderoso e não ter nada para oferecer para Ele. Ah, como fosse glorioso se o próprio Cristo chegasse em mim e dissesse assim: o que é que você tem para me oferecer, filho? Se Jesus chegasse em mim e você hoje, o que Ele poderia pedir de nós? O que nós tínhamos de bom para oferecer para Ele? E se não tiver nada de bom, serve os nossos pecados, desde que eles não fiquem em nós. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Nós vimos um texto onde uma mulher é transformada. Ela esperava alguém que pudesse trazer a salvação para ela. Alguém que pudesse, de fato, apontar para ela quem era o Messias, apontar para ela quem era a pessoa de Jesus. E Jesus disse para ela: filha, você precisa parar de esperar em pessoas aquilo que eu já coloquei dentro de você. Então, por mais que você, às vezes, seja orgulhoso, e eu sou às vezes também, Jesus está batendo na porta hoje, e dizendo que Ele quer que seja diferente. Ele não quer mais que você sofra por aquilo que você tem carregado. E às vezes é o fardo da família, é o fardo da luta que você tem passado em secreto. Mas hoje Ele quer que você saia daqui com uma mentalidade diferente. Assim como aquela mulher encontra Jesus, e ela tem uma reputação totalmente pecaminosa. Era uma mulher que tinha uma reputação de uma mulher da vida, uma mulher que se relacionava com vários homens. E o que escandalizava os fariseus, os escribas, era porque Jesus se relacionava com essas pessoas. E Jesus acho que fez questão de fazer isso. Eu vou deixar o nome de uma prostituta na minha genealogia. Porque aqui, na genealogia, não é quem é bom que vai entrar aqui. Não é quem foi parente de Abraão que vai entrar aqui. Não é quem foi das 12 tribos que vai entrar aqui. É quem teve coragem de se arrepender. É quem teve coragem de dizer assim:
eu não vou mais ser o mesmo. E às vezes para fazer isso, tem que ser homem, tem que ser diferente, tem que olhar para aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, e abrir esse espaço, dizer: Espírito Santo, eu estou disposto a começar esse ano de uma forma diferente. Os pecados que eu cometia no passado, eu quero que fique lá. E a partir de hoje eu quero ser transformado, Jesus. Eu quero ser diferente, Jesus. Eu não estou pedindo para o Senhor colocar o meu nome na genealogia, mas coloca meu nome no livro da vida, porque eu quero ser salvo. Coloca o meu nome no livro da vida, porque a frase mais difícil que eu vou ouvir na minha vida não vai ser: você é um pecador. A frase mais difícil que eu posso ouvir na minha vida é quando eu chegar diante dele, ele olhar e dizer assim: eu não te conheço. Não existe coisa pior para você ouvir na sua vida. Você pode ouvir uma coisa dura dizendo: seu filho morreu. Eu não quero nunca passar por isso, irmão. Ah, sua esposa está com câncer. É duro, irmão. Mas pior do que qualquer isso, irmão, é você chegar naquele grande dia e ele disser assim: ó, você fez muitas coisas, mas nenhuma delas foi no meu nome. Então eu não sei até que ponto você está disposto a se entregar. Eu não sei até que ponto você está disposto a sair daqui transformado. Então eu não quero perguntar para você se você tem um pecado a entregar no altar, se você tem um problema com a sua família. Nada disso importa para mim. Mas o que eu quero te perguntar nessa noite é se você está disposto a sair daqui diferente da forma que você entrou. Se você está disposto, os meninos vão ministrar o louvor. Não vou chamar você aqui para nós orarmos, mas o altar aqui, ele não quer te julgar, o altar quer te curar. E eu queria te pedir que você tivesse uma atitude, não para apontar que você é errado, porque se de todos os pecadores aqui, eu tenho certeza que eu sou o pior, mas que você aponte para Jesus, dizendo para Ele assim: eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. E você também vai sinalizar algo para o inferno, dizendo assim: eu já não aceito o seu controle sobre a minha vida em nenhuma das minhas áreas. Eu tinha 5 maridos, mas hoje eu tenho um Senhor. Eu tinha um pecado, mas eu encontrei alguém que morreu por eles. Eu tinha orgulho, mas hoje eu vi Deus, e isso transformou a minha vida, isso mudou algo aqui dentro. Então, enquanto os meninos vão tocar, sai do seu lugar, se ajoelha aqui nesse lugar, irmão. Deixa todo o passado que precisa ser deixado aqui. Tenha coragem para fazer isso. Entregue tudo aquilo que tem atrapalhado você. Sim, Jesus. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
Sim, Deus. Me despedi dos meus Sim. pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no mar. Se me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Sim, Deus. Oh. novas sandálias pra suportar o mentir, pois o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Sim, Deus. me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no mar. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Ei, não importa o que você tem, Deus quer que você se entregue a Ele. Afundei meus barcos no mar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Sim, é só Ele. Sim, é só Ele. Se eu não tenho pra onde voltar, obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado por esta palavra que nos impulsiona. Que nos impulsiona a se entregar ao Senhor. Que nos impulsiona a abrir mão de quem nós somos. Que nos impulsiona a entender que sem o Senhor nós não podemos nada. Que nos impulsiona, Pai, em nome de Jesus.
Sim, Deus, que eu não tenho pra onde voltar. Se eu não tenho pra onde voltar, é pão, é pão, é pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Não, oralabaie de chorolobaie. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Isso é o começo. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê mais forte esse aplauso ao Rei. Glória a Deus. Mulheres lindas e maravilhosas, na sexta-feira, dia 19 eu acredito, nós teremos um encontro aqui, tá bom? Nosso primeiro TPM de 2024. É uma palavra que o Senhor me deu lá em dezembro. Em dezembro eu estou com ela e até no dia que eu fui orar, eu falei, Jesus, esse é para um momento especial com mulheres. E ali eu busquei uma outra palavra para me ministrar na hora que eu fui pregar. Então, gostaria que vocês fizessem esse convite a mais uma mulher, mas mais do que tudo, esteja com seu coração disposto. O tema da minha pregação é Vivendo o Novo. Para esse novo tempo, amém? Vai ser às 19h45, aqui na igreja. Então, será o nosso primeiro TPM do ano de 2024. Esteja conosco, amém? Amém. Coloque a sua mão na posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Assim nós oramos. Pai nosso que estais no céu,